Olá irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem nos assiste pela primeira vez, o meu nome é Nathan e nós somos o Remanescente, Apocalipse 12:17. Neste vídeo nós vamos fazer um pequeno estudo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e neste caso vou passar aqui para vocês. Então, no livro do apóstolo Paulo aos Filipenses, a partir do capítulo 1, o apóstolo Paulo começa a sua carta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Yeshua, Messias, a todos os santos no Messias Yeshua que estão em Filipe, com os bispos e diáconos, ou seja, aos santos e bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Yeshua Messias. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Yeshua, o Messias. Por causa disto que eu tenho dito sempre, nós nos convertemos à verdade, ou seja, começa por nós aceitarmos, não é? O Evangelho, aceitamos o Evangelho, aceitamos e cremos no nome de Yeshua, o Messias, e nós somos salvos através do Filho de Deus. Somos salvos. Salvos de quê? Da perdição, não é? Só que desde o momento que nós somos salvos, Deus começa a trabalhar em nós, começa a mudar os nossos corações, começa a mudar os nossos hábitos, tirar as coisas más e estabelecer coisas novas, coisas boas, deixar para trás o velho homem e tornar-se uma nova criatura. O que acontece é que esse processo, na verdade, vai continuando em nós até a vinda do Messias, pronto, ou até a nossa morte, não é? Porque a cada dia nós vamos aprendendo cada vez mais com Deus e Deus nos ensina e Deus nos torna capazes de andarmos cada vez mais segundo a sua justiça, não é? Isto é a santificação. Nós sabermos discernir, não é? Para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia do Messias, cheios dos frutos de justiça. Está aqui o próprio Paulo, de quem muitos têm dito que o Paulo diz que a salvação não é pelas obras, mas sim pela fé. Isto é verdade, a salvação não é pelas obras, mas sim pela fé. Mas depois vamos ignorar as obras? Ele diz não, temos que estabelecer as obras, porque uma vez salvos, que não foi pelas obras, mas sim pela fé, porque a salvação é um dom gratuito que Deus nos dá, o qual nem merecemos, mas Deus nos dá antes mesmo de nos convertermos, não é? Mas depois de sermos salvos, Deus nos converte, ou seja, muda o nosso caminho para que caminhemos segundo a sua justiça. Por isso que o Paulo está aqui a desejar que eles sejam cheios dos frutos de justiça que são por Yeshua Messias, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, é necessário nos apresentarmos diante de Deus com bons frutos, com boas obras, porque as árvores más não produzem bons frutos e as árvores boas não produzem maus frutos. Por isso que há que haver uma distinção entre
a igreja e o mundo, e não pode ter semelhança. Não há semelhança alguma entre o Messias e Belial, disse o apóstolo Paulo. Não há concordância, ou seja, há sim uma clara distinção entre um filho de Deus e um filho mundano, não é? E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, as dificuldades que ele passou contribuiu para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões no Messias foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos, ou seja, as prisões manifestaram-se à guarda pretoriana e por todos os demais lugares, ou seja, através da prisão ele conseguiu alcançar muitas pessoas, incluindo a própria guarda pretoriana, não é? Então diz, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Ou seja, as pessoas estavam a ver o Paulo a ir para a prisão. E mesmo preso não parava de proclamar o Evangelho do Messias. Ou seja, viram essa coragem e esta força que Deus estava a dar ao Paulo, e isto deu-lhes mais ânimo também para proclamarem o Evangelho sem temor nenhum. Por quê? Porque a ameaça era, se tu falares, vais preso. Portanto, passaram a não temer a prisão. Então falavam com mais liberdade e com mais fervor ainda mais do Evangelho do Messias, não é? Sem temor. Verdade é que também alguns pregam o Messias por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Ou seja, no meio das pessoas que pregam, outros pregam por inveja, somente mesmo por inveja, e outros pregam apenas para contendas, né? Mas sim, existem aqueles que pregam mesmo por boa vontade. E nesse meio daqueles que pregam por boa vontade, pela própria experiência que eu tenho, há também aqueles que por boa vontade pregam o Messias, mas infelizmente também estão enganados por falsas doutrinas de homens, e há aqueles que pregam mesmo aquilo que eles ouvem de Deus, mesmo recebem de Deus no coração, pregar segundo aquilo que está escrito, e eles com muita força e determinação que vem de Deus, eles pregam a verdade, não é? E continua dizendo, uns na verdade anunciam o Messias por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que o Messias seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda mais. Isto é uma coisa que eu sempre me lembro, todas as vezes que eu me deparo com uma situação em que há um falso pastor que é uma pessoa que na verdade não teme o Messias, nem teme a Deus, mas fala de Deus e fala do Messias. Prega na igreja dele, na congregação dele, prega, menciona o nome do Messias e tudo mais. Pronto. Só que esta pessoa faz isso para ganhar o seu pão, para ganhar influência, para ganhar fama e todas essas coisas. E eu fico a me perguntar, por que Deus deixa que essas pessoas continuem assim? Deus não os repreende, não os impede de fazer essas coisas. Só que isto remonta desde esta época. As pessoas fingirem serem servos e não serem, isto já é desde há muito tempo. E mesmo antes de que o Messias viesse, já havia falsos profetas que fingiam serem servos de Deus e não eram, não é? Isto tudo com benefício próprio. Portanto, o que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Mas o que é que importa?
contanto que o Messias seja anunciado. Ou seja, o que importa é que seja anunciado o Evangelho. Se é uma igreja que está a enganar e que está a mentir às pessoas, mas eles abrem a Bíblia e podem ler coisas e depois mentirem, mas no meio de toda aquela reunião há coisas que eles leem na Bíblia e aquilo é a verdade. Portanto, através dessas bases que estão lá, que são, não são bases, através dos trechos verídicos que eles pronunciam lá nas suas reuniões, há almas que estão a ser alcançadas pela verdade, não é? Embora aqui também há a mentira aí envolvida. Portanto, as pessoas conseguem ter um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, mesmo através destes falsos, não é? Portanto, de alguma forma é anunciado o Evangelho. Não como deveria ser, porque com fingimento não deve ser, mas sim em verdade. Mas mesmo aqueles que fingem, quando vão e falam, querem cativar alguém, querem persuadir alguém a segui-los, falam do Evangelho para depois mentir, mas pelo menos falaram do Evangelho, portanto essa pessoa pelo menos ouviu alguma coisa que é verdade. Mas Deus nem por isso vai deixar de tratar dessas pessoas, mas vai lhes dar sim aquilo que eles merecem. Como disse o Messias, naquele dia os irá rejeitar, não é? Com toda a determinação, porque ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então diz: nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Yeshua Messias, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança o Messias será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Como se vê no dia de hoje, o Paulo estava nas prisões, escrevia as cartas e essas cartas foram copiadas e repassadas e nós usamos isso para aprendermos, não é? Para aprendermos com essas cartas, e o Paulo já morreu, portanto é mesmo disso que ele está a dizer. Eu tenho a certeza que o Messias vai ser sempre engrandecido no meu corpo, tanto agora quando estou vivo, mesmo depois da minha morte, ele será engrandecido por esta obra que eu estou a fazer por ele, não é? Então continua dizendo: porque para mim o viver é o Messias e o morrer é ganho. Ou seja, para mim tanto o viver como o morrer é benéfico, porque eu vivo para o Messias e se eu morrer é um ganho também para o Messias, não é? Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com o Messias, porque isto é a mim ainda muito melhor. É exatamente por isso que ele disse, o viver para mim, ele disse, porque para mim o viver é o Messias, ou seja, eu vivo para o Messias, e o morrer é ganho, é um ganho. E aqui ele diz que eu desejo partir, ou seja, eu desejo morrer de um lado, mas também do outro lado eu desejo ficar aqui vivendo para servir ainda mais o Messias. Mas também desejo partir para estar com o Messias, não é? Por quê? Porque ele sabe que terá a sua recompensa na vida eterna, e quando ele acordar verá o Messias. Então deseja partir, dormir, para quando acordar ver o Messias. É como quando nós éramos crianças e diziam que vamos viajar amanhã, era sempre de madrugada, né? Quando viajávamos de carro. Na noite anterior nós íamos para a cama muito cedo, com muito entusiasmo e muita vontade de que
a noite passe rápido. Portanto, ficamos a dormir, a desejar que vamos fechar os olhos e quando abrirmos estaremos a começar a viagem. Portanto, era esse o desejo que também tinha o Paulo, mais relacionado com a morte, não é? Então ele diz que se morrer e estar com o Messias, isto ainda melhor para ele, não é? Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, por amor dos irmãos na fé, por mim é mais necessário. Acho, ele diz julgo, não é? Mas isto está em itálico. A palavra julgo tem itálico, portanto foi acrescentado. O que estava aqui é mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. O que dá a entender que ele não tem dúvida. Mas quando ele diz julgo, é como se estivesse a dizer acho, não é? Ou concluo, talvez qualquer coisa assim, mas eu acho que é mais acho mais necessário. Portanto, ele fez a escolha dele, prefere ficar na carne por amor do seu próximo, né? E continua dizendo: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Yeshua Messias, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho do Messias, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estás no mesmo espírito, que é necessário entre irmãos, estar no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E sabem o que acontece quando nós não estamos no mesmo espírito? O que Deus faz é separar-nos, para que não nos percamos todos, não é? Porque há pessoas que entram no espírito de fazerem coisas de forma errada e os outros estão no espírito de prosseguirem na verdade e manterem-se firmes na verdade. Então Deus, para que o outro ou os outros não possam desviar os seus irmãos, para que estejam sempre na fraqueza e não cresçam, então Deus o que faz é separá-los para que os outros possam prosseguir crescendo, já que os outros estão a endurecer o prosseguir o caminho, não é? Então isto acontece mesmo, mas o melhor entre irmãos é sempre estar no mesmo espírito. Por isso que o Paulo sempre dizia, muitas vezes, admoestai-vos uns aos outros, para todos estarem no mesmo caminho e no mesmo espírito, com o mesmo pensamento, não é? Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Não fazendo como muitos fazem, os outros estão a dedicar-se tanto e os outros desleixam-se, não querem dedicar-se muito e ficam dependentes daqueles que dedicam-se muito para a obra e os outros não estão a dedicar-se muito para a obra, e isso pode vir a enfraquecer, porque os que estão a se dedicar muito também esperam que o outro venha também ajudar e participar com o mesmo ânimo, mas por ver o outro sem ânimo, pode levar com que aquele que tenha ânimo também venha a ficar sem ânimo, não é? E em nada vos espanteis dos que resistem. Está aqui, está a falar daqueles que resistem, não é? Não querem prosseguir, estão sempre a dificultar as coisas para elas mesmas. Estão sempre a adiar, primeiro vou resolver essa questão da minha vida, depois vou me dedicar a isto. Estão sempre a adiar e Satanás gosta muito disso. Primeiro vou resolver isso, depois me dedico. Satanás gosta muito disso porque ele lhe garante que enquanto pensares assim, nunca vai te faltar alguma coisa por resolver. Experiência própria, minha experiência, das pessoas que eu vi ao meu redor. Enquanto esse pensamento permanecer no interior do homem, Satanás vai garantir que nunca lhe falte alguma coisa por resolver. O que nós temos que fazer é, vou dedicar-me e vou resolvendo. E aliás, quando nós fazemos isso,
Deus resolve o nosso problema, porque Ele é a solução do problema. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Lá está. Mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Pode-se aplicar àqueles que olham para pessoas que estão a se dedicar à verdade e começam a pensar que estes que estão a se dedicar à verdade estão a perder-se. Lá está, porque quando nós crescemos na fé, temos uma diferença quando não estávamos crescidos na fé. Portanto, aqueles que ficaram no nível que nós superamos, alguns deles às vezes pensam que nós nos perdemos. Olha, aquele está perdido. Olha, agora ele faz isso. Agora já não faz isso. Ele está perdido. Enquanto que ele teve conhecimento pela verdade que aquilo na verdade não é para fazer. Ou que aquilo na verdade é para fazer. E ele prossegue crescendo na fé, não é? Então no 29 diz: porque a vós vos foi concedido em relação ao Messias não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, a nós Deus nos concedeu não só o dom de crermos nele, mas também de padecermos por ele. Isto é, morrer pelo Messias, ou sofrermos para o Messias, não é? Morrermos para o Messias, nesse caso. E continua dizendo: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Ou seja, o mesmo combate, as prisões e perseguições que ele passava. Capítulo 2 continua dizendo: portanto, se há algum conforto no Messias, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É o que eu estou sempre aqui a dizer, né? Nesse estudo. Isto é muito necessário. Ele disse: completai o meu gozo. Ou seja, eu vou ficar alegre e feliz quando eu vos ver que vocês sentem a mesma coisa, vocês todos sentem a mesma coisa, que vocês todos têm o mesmo amor, que vocês todos têm o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, isto é necessário para que haja união entre os irmãos. Há que haver esses elementos. Tem que ter a mesma fé, tem que ter o mesmo espírito. Quando não há o mesmo espírito entre os irmãos, há um caos. E tem que ter o mesmo amor, tem que sentir a mesma coisa, ou mesmo tem que ter os mesmos sentimentos. Portanto, para que andemos juntos é necessário. Por isso que é bom sempre tentar puxar pelo irmão que tende a ficar para trás. Mas eu sei também que há muitos que resistem, até chega um ponto que nós não vamos viver sempre assim, nem vamos parar por causa dele, né? Paramos durante um tempo para tentar puxar por ele, mas se ele não... se ele resiste, o que temos que fazer é prosseguir, porque lá está, ele faz a sua escolha e nós temos que continuar seguindo aquilo que é a verdade, não é? Prosseguindo no caminho. Então diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, que cada um se considere inferior aos demais, não é? Porque por causa daquilo que o Messias tinha dito, que o maior servirá ao menor. Ou seja, quanto maior Deus te fizer, mais tens que te humilhar. E
E, e também o Messias tinha dito que os primeiros serão os derradeiros, sim. Era uma coisa assim, parecida. Portanto, isto é importante e nós aprendemos com o Messias essas coisas que o apóstolo Paulo está aqui a nos ensinar, não é? Então diz, não é de cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, não ter em conta apenas o próprio benefício, mas também pensar nos outros. Portanto, se eu fizer isso, eu vou ganhar, ok, mas será que eu não vou prejudicar os outros? Ou seja, temos que pensar desta maneira, que é uma coisa que, por exemplo, nesta fase da pandemia, as pessoas não querem saber. Eu já apanhei o vírus, já não quero saber de precauções, já não quero saber de cuidados, porque eu já apanhei, já não volto a apanhar. Mas se esquecem que podem servir de ponte para transmitir para o outro e o outro transmite para o seu avô e o seu avô perde a vida. E assim uma coisa que poderia se evitar, não é? Então temos que pensar também nos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Messias Yeshua. Vejam lá, ele está a falar de quê? De humilhar-se e de considerar os outros superiores a nós. Isto não faz de nós inferiores. Porque ele agora vai dar um exemplo daquele que é maior que todos nós e maior do que os anjos, e ele humilhou-se, não é? Portanto, reduziu-se a si mesmo. Por isso que ele vai aqui falar, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yeshua, Messias, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele está a dizer, se o Messias, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação, ou seja, não se encheu de ganância e querer só ele, por ser igual a Deus. Vejam lá, o apóstolo Paulo está a dizer, se o Messias, sendo alguém que é igual a Deus, depois vamos ver o que é que está aqui em frente, mas só metendo uma pausa e esclarecer isso, mas outros vão dizer, mas como é que o Messias é em forma de Deus e como é que o Messias é igual a Deus? Por causa daquilo que o João fala. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Portanto, é nesse conceito que ele está a falar desta forma, não é? Então diz que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ou seja, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele próprio esvaziou-se e fez dele mesmo uma pessoa de nenhuma reputação. Agora vamos lembrar o quê? Isaías 53, que diz, ele não tinha nem beleza nem formosura. Eu vou passar para vocês aqui o Isaías 53. Nós estamos em Filipenses 2:7, só para não esquecermos. Isaías 53 diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Eterno Yahweh, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Esse verso fala do Messias e dá a entender que quando ele veio ao mundo, não tinha isto que estão aí a dizer. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Resumindo, vocês veem quando muita gente vê uma pessoa na rua com uma aparência que muitos chamam de feio, o que é que fazem? Desprezam a pessoa. Não querem saber.
O que é que faziam com a rapariga que aparecia menos cuidada na escola? Ninguém queria saber dela, não é? Portanto, as pessoas desprezam por quê? Pela aparência, mas não sabem o que é que está no interior da pessoa. Foi o mesmo que aconteceu com o Messias. Foi rejeitado porque julgaram-no segundo a aparência e não quiseram, não tentaram explorar e conhecer o que é que estava dentro dele. E o interior dele era cheio de glória como ao unigênito Pai. E continua dizendo aqui, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele algum caso, ou caso algum. E diz aqui, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ou seja, nós pensávamos que ele era uma pessoa aflita, uma pessoa ferida por Deus e oprimido, ou seja, estávamos a pensar que Deus estava a castigá-lo por algum pecado que ele cometeu, então ele estava a morrer na cruz porque Deus estava a castigá-lo. Mas diz aqui, mas foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo que originou a paz sobre nós, estava sobre ele, ou seja, ele é que suportou o castigo que nos deu a paz que nós hoje temos com Deus, porque nós estávamos todos condenados perante Deus. E se não fosse o sacrifício que o Messias fez lá na cruz, ele mesmo, Deus, diz a palavra, ele mesmo, Deus. Portanto, se ele não fizesse por nós isto lá na cruz, nós não íamos subsistir, porque nós estávamos a fazer-nos cada vez mais inimigos de Deus. E a palavra diz que olhei para a terra e não havia nenhum justo, nem sequer um. Todos extraviaram-se e corromperam-se juntamente. Portanto, nós estávamos a nos condenar como aquela geração do tempo de Noé condenou-se. Portanto, seria mais um motivo de Deus destruir a humanidade. Mas graças a Deus não o fez, mas enviou seu Filho unigênito para que morresse por nós. Então, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Eterno Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, como uma ovelha, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? É este verso que dá a entender que foi morto, não é? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Portanto, é disso que o apóstolo Paulo está aqui a falar em Filipenses 2, e nós ficamos no verso 7, diz, mas fez de si mesmo de nenhuma reputação uma pessoa sem formosura, sem nenhuma beleza, que apareceu no meio dos homens, do nada a pregar, a gritar alto pelas ruas, para poder chamar as pessoas à verdade. E o que lá aconteceu? Foi morto na cruz, mas morreu por todos nós. Então diz, fez de si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Aquele que é
em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, fez-se igual a um homem. Yeshua, que é do céu, veio à terra e fez-se igual a um homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, que é aquilo que o apóstolo João também diz, e o verbo e a palavra fez-se carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Yeshua, Yeshua em hebraico, Jesus, que é Yeshua em hebraico, o nome original de Jesus, não é? E significa salvação. Por isso podes ouvir da boca de um judeu, qualquer judeu ateu, ou judeu religioso, ou judeu, pronto, qualquer judeu, ou israelita, podes ouvir da boca dele a dizer Yeshua. Nem sempre está a se referir a Jesus, não é? Pode estar a falar de qualquer coisa que na frase mencionou salvação, porque na verdade Yeshua significa literalmente salvação. Então é esse que Deus é o nome que Deus deu ao seu filho, salvação. E aqui o Paulo está a dizer que é um nome que é sobre todo o nome. Qual é esse nome? Salvação. Para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Que é aquele verso também que nós vimos dias atrás, eu acho que foi em Filemão, onde Deus diz que por mim mesmo tenho jurado que todo o joelho se dobrará perante mim e toda a língua confessará. Portanto, é exatamente isso que também está aqui a dizer o apóstolo Paulo, não é? E toda a língua confesse que Yeshua, o Messias, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Ou seja, o apóstolo Paulo está a afirmar que Deus é que opera em nós. Deus é o autor da nossa salvação, desde o querer até o efetuar. Portanto, Deus nos ajuda no processo de nós querermos ser salvos, e Deus nos ajuda no processo de nós preservarmos a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa caminhada. Deus nos leva, não é? Pela mão, como o Pai leva o seu Filho, ensina-lo a dar os passos, não é? Tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Portanto, se o Paulo está a dizer que temos que ser irrepreensíveis e sinceros, agora eu volto a falar daquela teoria. Ninguém é perfeito, ninguém é aquilo, todos nós somos pecadores. Quando dizem todos, é uma coisa má. Quando é uma coisa boa, dizem ninguém é. Mas o Paulo diz, temos que ser todos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. O que é uma pessoa inculpável? É uma pessoa perfeita.
no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas não, hoje em dia as pessoas se fazem iguais ao mundo. Ou seja, nós não podemos ser iguais aos que estão de fora, mas não, fazem-se iguais, têm a mesma linguagem, têm o mesmo comportamento, têm a mesma forma de vestir, têm o mesmo trato, têm a mesma forma de pensar, a mesma forma de julgarem as coisas. Não há diferença hoje em dia. Estou a falar da maioria, não de todos. Não há diferença hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais a desviarem-se da verdade e desviam os seus ouvidos para as fábulas, como diz o apóstolo Paulo. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, nós temos que ser a luz do mundo, mas nós temos as trevas do mundo para quê? Como é que a luz vai possuir as trevas? Impossível. Impossível. Não pode haver trevas em nós. Tem que haver luz somente em nós. Mas não. Muitos mostram isso, trevas no meio deles. Portanto, temos que mostrar uma diferença. Temos que mostrar um pensamento diferente do mundo. Temos que mostrar sermos diferente daquilo que o mundo se tem feito. Temos que ter um caminho diferente do caminho que o mundo toma, porque nós sabemos que o mundo tem se corrompido cada vez mais, mas não, a ciência diz que o mundo melhora cada vez mais, mas porque eles não sabem o que estão a dizer. Nós estamos a dizer uma coisa e eles dizem outra coisa. Por quê? Porque na verdade nós estamos a mencionar do verdadeiro caminho que está a se fazer. Estamos a caminhar para quê? Para o fim, para a autodestruição. Mas não, estamos a caminhar para um mundo melhor. Enquanto que todas as pessoas não se preocupam. Por quê? Porque não lhes dizem a verdade, não lhes dizem o que convém eles ouvirem, não é? Então, continuando, diz assim: retendo a palavra da vida para que no dia do Messias possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Ou seja, se vocês fizerem isso, então naquele dia que o Messias vier, eu vou gloriar-me por não ter corrido em vão ou não ter trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós. E foi o que aconteceu, foi morto por causa do Evangelho, não é? E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Yeshua que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Ou seja, confiava muito em Timóteo. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Messias Yeshua. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Ou seja, o apóstolo Paulo está a falar do Timóteo e está a dizer: vocês sabem que muitos, lá diz todos, mas eu diria muitos, né? Mas pronto, está lá a dizer todos. Vocês sabem que todos, como é que diz? Porque todos buscam o que é seu, ou seja, o próprio ganho, ou seja, o próprio proveito, e não o que é do Messias. Mas bem sabeis qual é a sua experiência, ou seja, a experiência do Timóteo. Neste caso, o Timóteo tinha uma boa reputação e, primeiramente, diante do próprio Paulo, a falar assim dele, não é? Por isso temos que também ser bons servos, para que não haja nenhuma coisa de que nos possam falar mal. O mundo fala sempre mal, mas que não falem mal com razão. Isto é que é necessário, porque podem falar mal sem razão, acusando. Falar mal acusando
de coisas que não são verdade, não interessa, não é nada, não tem impacto nenhum. Mesmo entre as próprias pessoas, quando veem até que tu ignoras, eles veem, falamos em vão. Portanto, mas quando falam mal com razão, isto é muito mal. E para um servo de Deus não deve acontecer, não é? E que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero vou-lo enviar logo que tenho provido a meus negócios. Que tenha provido a meus negócios, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Ou seja, enquanto não envio Timóteo, eu envio-vos o Epafrodito. Então continua dizendo, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, este irmão estava a caminhar para a morte, estava quase a morrer, e Deus se apiedou dele e curou. E o Paulo está a dizer, não se apiedou só dele, mas também de mim, porque se ele morresse eu teria tristezas sobre tristezas, não é? Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra do Messias chegou até bem próximo da morte. Ou seja, essa enfermidade se deveu ao trabalho que ele estava a fazer para Deus, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ou seja, não me aborreço de estar a falar muito para vocês, e isto é segurança para vocês, é bom para vocês. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadora, da circuncisão nesse caso, não é? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos no Yeshua Messias e não confiamos na carne. Portanto, o que é que ele está aqui a dizer? Guardai-vos da circuncisão. Muitos vão dizer, o apóstolo está a dizer para não nos circuncidarmos, ou seja, está a ordenar mesmo, não vos circuncideis. Ora, isso seria uma coisa muito grave. Por quê? Porque foi ordem de Deus a circuncisão. Portanto, ele dizer não vos circuncideis, está a dar uma ordem contrária à ordem de Deus. E a circuncisão não apareceu a Moisés, foi instituída a partir de Abraão, portanto ela remonta já de muito tempo. O que é que acontece? Chamavam circuncisão ao povo judeu e incircuncisão ao povo gentil. Portanto, quando ele está a dizer guardai-vos da cortadura ou da circuncisão, está a dizer tenham cuidado com os judeus. Por isso, na verdade, está a apelá-los para terem cuidado com as pessoas da terra dele, os concidadãos dele, para terem cuidado com aquilo que dizem, com o que fazem, com o que lhes ensinarem, não é? E depois diz que a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos no Yeshua Messias e não confiamos na carne.
Portanto, alguém pode também pegar isso e afirmar: esta é a prova que ele está a dizer para não nos circuncidarmos. Mas nós vamos ver no livro de Atos que nós podemos até fazer um estudo do Atos durante o Pentecoste, que é um livro que começa com o Pentecoste, começa com a relatar o que aconteceu no Pentecoste, a seguir, no dia das primícias, a seguir a morte do Messias, não? E a ressurreição do Messias. Então, lá vamos poder ver o apóstolo Paulo a circuncidar o Timóteo. E vamos dizer, então, por que ele nos manda não circuncidar e ele circuncida o Timóteo? Ou seja, é contraditório, e o Paulo não era um hipócrita. Portanto, se nós pensarmos erradamente aqui, vamos fazer dele uma pessoa hipócrita. Mas se nós pensarmos claramente e nos limitarmos apenas no contexto, naquilo que ele está a dizer, que é uma coisa que não está oculta, está aí aos olhos de todos nós, nas suas outras cartas nós vimos isso, ela fala da circuncisão se referindo ao povo da circuncisão e ao povo da incircuncisão, que eram os gentios assim chamados, né? E continua dizendo, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda pelo Messias. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento do Messias Yeshua, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar ao Messias, né? Que eu possa ganhar o Messias, ou seja, para que eu tenha o Messias comigo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé no Messias, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Portanto, ele está a dizer que o que é necessário para a minha salvação não são as obras. Portanto, nem pela carne eu sou salvo, mas sim pela fé do Messias. Porque, na verdade, eu fazer alguma coisa só se eu for salvo. Enquanto eu não for salvo, o que é que eu posso fazer perante Deus? Se eu estou perdido, estou perdido. Primeiro tenho que achar a salvação, depois eu faço obras para a glória e honra de Deus. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossiga para alcançar aquilo que fui também preso, aquilo para o que fui também preso pelo Yeshua Messias, não é? Então diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Yeshua Messias. Agora, aqui atenção no verso 12, diz, não que já a tenha alcançado. Está a falar de quê? Está a falar da perfeição ou alcançado a ressurreição, não é? Está aqui a ressurreição,
Portanto, ele está a dizer, não que eu já tenha alcançado, tipo, não que já me está garantido que eu vou entrar no reino dos céus, que eu vou ressuscitar para a vida eterna, ou que eu já tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também, aquilo para o que fui também preso no Messias Yeshua. Isto ele está a querer dizer que não devo parar de prosseguir, porque nós temos um objetivo, alcançar a incorrupção. Portanto, enquanto vivermos, a nossa luta continua e nós vamos lutando para alcançarmos um corpo incorruptível, porque enquanto tivermos no corpo corruptível, a qualquer momento podemos pecar. Portanto, temos que nos manter firmes e vigilantes para que isso não aconteça. Portanto, a luta continua até a morte. Percebe? Verso 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Ou seja, lá está. Por isso que todos nós que somos perfeitos, temos que nos sentir assim, como se ainda temos que alcançar a perfeição, porque isto fará com que nos mantenhamos na perfeição ou que sejamos perfeitos, não é? Que alcancemos a perfeição, ou seja, é um bom pensamento, é bom pensar assim para que possamos nos manter ou para que possamos alcançar. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz do Messias, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Yeshua Messias, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, Ele nos dará um corpo incorruptível, não é? Como é o corpo dos anjos. E o último capítulo, o 4, diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória, seja a vossa justiça notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Isto é importante porque muitos sabem que Deus sabe quais são as dificuldades que passamos, então se limitam, não querem pedir, não querem dobrar os joelhos para orar e pedir. Mas Deus sabe aquilo que nós precisamos. Mas nós nos lembramos, por exemplo, que Daniel era
era um homem de Deus e ele orava muito, mesmo muito. E quando Daniel não entendeu a visão que ele teve, ele orou a Deus e Deus lhe revelou a visão. Portanto, Deus sabia que o Daniel precisava entender a visão e Deus sabia que da forma que mostrou aquela visão a Daniel, Daniel não ia entender. Portanto, Deus sabia que era necessário dar entendimento a Daniel. Mas Deus só deu entendimento a Daniel quando Daniel lhe pediu entendimento, não é? Então é necessário mantermos-nos em constante oração, em súplica e ação de graças a Deus. Isto é uma grande arma para o crente, porque é através da oração e da súplica que o poder de Deus se manifesta, porque Deus sabe o que nós precisamos, mas nós também temos que pedir. E muitas vezes nem pedimos de uma forma completa, mas porque Ele sabe, então Ele completa as nossas súplicas a Ele mesmo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Messias Yeshua. Amém. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai, ou nisso pensai. Portanto, são estas coisas que nós temos que pôr na nossa cabeça. Nós temos que pensar naquilo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, de alguma virtude, de algum louvor, ou seja, tudo o que for bom, é isso que nós temos que ter nos nossos pensamentos. Temos que livrar a nossa cabeça de pensamentos maus. E quando isso aparecer dentro de nós, temos que repreender, para que não possa repousar em nós este tipo de pensamentos maus, mas que guardemos sempre pensamentos bons, não é? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, o que é bom para a vida, o que é bom para um cristão, não é? Para um filho de Deus, não é? Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Portanto, o que ele está aqui a dizer é: eu estou muito alegre por vocês terem me enviado um presente, uma oferta, mas não estou a dizer isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho, ou mais ou menos, qualquer que for, eu aprendi a me contentar com qualquer uma dessas situações. Então continua dizendo: posso todas as coisas no Messias que me fortalece. Amém. Isto é verdade. Podemos tudo no Messias que nos fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, para ele ter o necessário para viver, não é? Não que procure dádivas, não que eu procure ter ofertas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Ou seja, eu não estou preocupado com as vossas ofertas, mas sim o que me interessa em mim é o fruto que cresça para a vossa conta, ou seja, o vosso crescimento na fé.
Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ou seja, fizeram bem ao servo de Deus, o que para Deus é agradável, né? Como é aquilo que nós falamos lá no vídeo do dízimo, que vocês também podem assistir. Meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Yeshua Messias. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos no Messias. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César, o que dá a entender que deveria estar preso em Roma. A graça de nosso Senhor Yeshua Messias seja com vós todos. Amém. Portanto, nós aprendemos aqui alguma coisa com Paulo, e o Paulo nos ensinou coisas muito importantes, não é? A termos cuidado, não é, com os caminhos pelos quais nós andamos, mas também a termos cuidado com os pensamentos que vão na nossa mente. Incentiva-nos a puxar pelo irmão que tende a ficar, para que não se perca, mas também a ter consciência que o caminho é para a frente, não devemos parar nem ir para trás. Ou seja, tentar ajudar o irmão no que nós podemos, mas até um certo ponto. E muitas outras coisas Paulo vai nos administrando nesta carta. E quero vos lembrar também que temos que ter sempre cuidado ao lermos as cartas do Paulo. Eu sei que algumas pessoas assistindo esse vídeo vão dizer: mas aquilo e aquilo. Temos que ter cuidado, temos que ler tudo e temos que ler também outras coisas. E quando nós julgarmos alguma coisa numa das cartas do Paulo, temos que ter em conta todas as cartas dele. E não afirmar que ele tem uma posição e depois, quando vamos noutra carta, ele está a afirmar outra posição com mais clareza. Portanto, lembrai-vos daquilo que disse o apóstolo Pedro, não é? Que tendes cuidado com as epístolas do irmão Paulo, porque muitos lhes servem para a própria perdição, porque não compreendem as coisas difíceis que nelas estão. E são essas coisas, por exemplo, que apareceram ali. Por isso, se alguém não concorda com alguma coisa, eu aconselho a não se limitar por aqui, mas sim a procurar também os outros vídeos e ver para poder compreender, porque as coisas que o Paulo fala são coisas difíceis de entender, e isso eu reconheço. Por isso temos que ler todas as cartas dele num todo e tirarmos depois uma conclusão e não jogarmos tudo apenas numa carta, não é? E também quero anunciar-vos que estamos a planear um estudo do livro completo de Romanos. Vão ser vídeos repartidos, mas vão ser também um pouco longos. Por favor, também procurem assistir os vídeos que nós iremos publicar sobre o estudo sobre Romanos, que Romanos é uma epístola-chave, como eu costumo chamar, é uma epístola-chave daquilo que é a posição do apóstolo Paulo, porque nós depois vemos também a posição do apóstolo Paulo na sã doutrina, em Atos dos Apóstolos, mas também a carta do apóstolo aos Romanos é mesmo chave. Depois temos, mas o estudo de Romanos é muito importante porque há muita coisa boa a aprender na epístola de Romanos. Por isso, convido-vos a não perderem isso. Pode demorar alguns dias não, uma semana ou 2 ou 3 semanas, mas nós vamos fazer essa publicação. Vamos preparar com muita calma para que possa ser, para que possamos abordar
todas as questões possíveis naquela carta. Por isso vai ser uma carta com vídeos repartidos. Uma semana podemos gravar até o capítulo 6 ou 5 e outra semana continuamos, e serão vídeos um pouco longos porque vamos tentar falar mesmo de tudo quanto pode se extrair naquela epístola do apóstolo Paulo. A paz de Deus vos acompanhe e sejam fortes e firmes no Yeshua Messias. Amém.